Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós faremos a leitura do verso de número 1 até o verso de número 15. Gálatas, capítulo 5, do verso 1 ao verso número 15. Escute com atenção a palavra do teu Redentor nessa manhã. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça recaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança na justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo já está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, os mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração. Oremos. Ó Deus bendito, Pai de graça e de misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tua igreja que já ouviu a Tua santa convocação por meio do Salmo 26, a Tua igreja que já salmodiou ao Senhor, já entoou louvores a Ti, teve os seus pecados confrontados e levados à cruz do Calvário, ó Pai. Nós pedimos ainda a Tua graça sobre esse momento de exposição e pregação da Tua palavra. Ser propício, ser generoso para com a Tua igreja de Vila Guarani, a fim de que hoje possa haver salvação, edificação, consolação, tudo isso para a Tua glória, Pai. Ó Deus, nós também Te damos graça pelo grande privilégio que nós temos nesta manhã de nos reunirmos como igreja do Senhor para ouvirmos a Tua voz, enquanto em muitos lugares do mundo os nossos irmãos não podem se reunir para desfrutar da comunhão dos santos e para ouvir a Tua voz. Por isso, ó Pai, nos dá o senso desta ocasião, nos dá o senso dessa santa convocação, a fim de que os nossos corações sejam encharcados e preenchidos pelo santo temor à Tua presença. Por isso, ó Pai, é isso que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Por muitos anos, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas foi chamada da Declaração de Independência dos Cristãos. Foi identificada como o grito da reforma que libertou o verdadeiro evangelho das garras da Igreja Católica Romana e deu origem ao protestantismo como nós o conhecemos. E claro, os irmãos devem lembrar que a figura-chave, que o protagonista dessa reforma, quando nós olhamos para a história da igreja, usado pelo Senhor, foi um homem chamado Martinho Lutero, um monge católico. E a história nos relata, e a história nos descreve que quando Lutero começou a estudar o livro de Gálatas, ele descobriu o verdadeiro evangelho,
o verdadeiro evangelho da salvação pela graça por meio da fé. E uma das suas primeiras declarações a respeito deste livro foi: a epístola dos Gálatas é a minha epístola. Espiritualmente falando, ela é a minha Catarina Vambora, o nome da sua esposa. Ele dizia, espiritualmente falando, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é a minha Catarina Vambora. Essa era a declaração de Lutero para com este livro. Outros estudiosos afirmam que o cristianismo poderia ter sido mais uma seita judaica e o pensamento ocidental poderia estar encharcado e ser inteiramente pagão se não fosse a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas por que Lutero e outros estudiosos, meus irmãos, a olharem para esta carta, que nós acabamos de ler um trecho dela nesta manhã, eles olham para ela e veem como se fosse uma grande mina de ouro a ser extraída e a ser explorada? Por um motivo óbvio. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas trata de questões importantes como lei, obras, Cristo Jesus, o Espírito Santo, a morte e ressurreição do nosso Senhor, a salvação que é aplicada aos corações dos crentes, como também a santificação como uma evidência da habitação do Espírito Santo em nossos corações. É por isso que essa carta é importante para Lutero e para os demais estudiosos e deve ser importante para você nesta manhã. Mas você precisa ainda entender, além da importância, qual é a mensagem principal deste livro, já que nós iremos ver, pelo menos hoje, apenas uma exposição do trecho dessa carta. A mensagem principal do livro de Gálatas, se pudéssemos resumir, é liberdade. É por isso que o apóstolo Paulo, no verso 1 do capítulo 5, vai dizer: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Se foi Cristo que nos libertou, então podemos dizer que nós somos livres do julgamento. Se é Cristo que nos libertou, então nós podemos dizer que somos livres da condenação, do inferno eterno. Somos livres de toda forma de escravidão que o pecado nos impede e nos prende de obedecermos os propósitos gloriosos que Deus revelou em sua palavra, que Deus revelou à sua igreja. Esse é o principal tema da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que Cristo nos libertou. Por isso, o refrão principal, a estrofe principal desta carta é a liberdade do pecado e da condenação que Cristo conquistou por meio da sua obediência ao seu povo. De modo que o propósito da obra de Cristo, como o apóstolo Paulo vai descrever ao longo dessa carta, não foi apenas livrar os judeus da maldição da lei, mas também permitir que os gentios desfrutassem da mesma libertação, tanto judeus como gentios, como quebrando as correntes, as algemas que os prendiam à desobediência e ao pecado. Mas talvez você esteja se perguntando o porquê do apóstolo Paulo ele leva com tanta seriedade e veemência a liberdade para com os Gálatas em Cristo Jesus. Ao ponto de, no capítulo 3, ele afirmar: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Paulo trata dessa forma porque os Gálatas haviam contraído um vírus mortal, um vírus pior do que o Covid-19, que traz consequências tão somente para o corpo, mas um vírus que foi fabricado nos laboratórios de Satanás e que tem como consequência pensar que, além de Deus nos chamar a crer em Cristo Jesus, Ele também requer que nós nos circuncidemos, que nós pratiquemos a sua lei. Esse era o vírus que a igreja da Galácia tinha sido contaminada. Eles afirmavam que, além de nos entregarmos a Cristo, também devemos nos submeter à observância da lei mosaica. No entanto, Paulo, como um ótimo bisturi nas mãos do supremo e glorioso médico, ele rasgou e ainda continua a rasgar os corações dos crentes, ao mostrar que aqueles que se converteram a Cristo, eles se afastam do Monte Sinai e passam a viver sob o domínio de Cristo e do Espírito Santo. Então, em resumo, o ensino do apóstolo Paulo é: aqueles que pertencem a Cristo estão livres da condenação da lei, como também estão livres da lei como meio de salvação. Eu preciso deixar isso de forma muito clara. Cristo não nos liberta para nós vivermos sem lei, mas Ele nos liberta da condenação da lei, como também a lei sendo um meio da nossa salvação.
Não se engane, meus irmãos. Cristo ele não nos liberta e nos deixa sem sua lei. A lei é como uma âncora que nos mantém firmes no oceano atrativo e turbulento da libertinagem. A lei do Senhor é como uma âncora que nos deixa firmes diante dos oceanos da libertinagem. Por isso, meus irmãos, o livro que as suas mãos abriram nesta manhã trata, como nós já vimos, da liberdade que Cristo concedeu à sua igreja, por meio de sua obediência e por meio de sua obra. Mas se você ousar, com os teus olhos, voltar-se novamente para o capítulo 5 de Gálatas, você perceberá que Cristo nos libertou Cristo nos libertou da escravidão e do legalismo para uma vida de fé e obediência. Este é o tema da mensagem desta manhã, se você puder anotar, e se você quiser anotar. Jesus Cristo nos liberta da escravidão, do pecado, para uma vida de fé e obediência. Então, o primeiro bloco, o primeiro tópico para nós vermos nessa manhã é quando há o fato de que Cristo nos liberta da escravidão, do pecado. Veja novamente a partir do verso de número 1 até o verso de número 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todos os homens que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desgastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Vocês que buscam isso, da graça, vocês recaem, da graça decaíste. Percebam que o apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, e especialmente o capítulo 4, ele vem argumentando com os crentes da Galácia que eles eram filhos de Abraão, não da mulher escrava, mas da mulher livre. Eles eram filhos de Sara e não de Agar. Eram filhos da promessa e não escravos da lei. E agora, no capítulo 5, logo no início, ele fortalece e realça o seu argumento, dizendo: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Ou seja, se Cristo é o autor desta reconciliação, se Cristo é o autor desta libertação, não faz sentido nos submetermos mais uma vez ao jugo da escravidão. Porque se assim for, como ele vai afirmar no verso 4, se assim for, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele já vem tocando nessa tecla com os Gálatas. É por isso que ele afirma no finalzinho do capítulo 2, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, e aqui os irmãos precisam entender, porque afirmar que nós somos libertos, como o apóstolo Paulo afirma no verso 1, deve nos levar naturalmente a uma pergunta de como era que eu me encontrava antes de Cristo. Se o apóstolo afirma que eu sou liberto, como que era o meu estado antes de Cristo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele afirma que antes de Cristo estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos do diabo, da carne e do mundo. Vivíamos escravizados sob o jugo do pecado, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a nossa condição antes de Cristo, escravizados. Então, se essa era a nossa condição antes de Cristo, e agora o apóstolo Paulo afirma que nós fomos libertos em Cristo, a pergunta que surge é: como ele me libertou? O apóstolo Paulo afirma: vocês estão libertos em Cristo, mas você não valorizará a liberdade que você tem em Cristo se você não entender a condição que você se encontrava antes de Cristo. E agora que você sabe que você estava morto em seus delitos e pecados, que você era escravo de Satanás, de sua carne e do mundo, o apóstolo Paulo, ele nos mostra como essa liberdade ela nos é dada. Porque saber que Cristo nos libertou, e aqui é importante que você entenda isso, saber que Cristo nos libertou não significa que isso irá produzir quebrantamento em nossos corações. Saber que Cristo te libertou não significa que isso levará você ao arrependimento.
Saber que Cristo te libertou não significa que você será conduzido aos pés da cruz. É por isso que quando você prega um ímpio dizendo que ele é um homem livre, que Cristo o libertou, a menos que ele saiba como Cristo o libertou, o seu coração continuará como uma pedra. Ele sabe que Cristo o libertou. Ele sabe que ele é um homem livre. Mas se ele não saber como ele foi liberto, o seu coração continuará como uma pedra. O puritano George Swinnock, ele faz uma afirmação bastante interessante que você precisa prestar atenção nesta manhã. O martelo da lei pode quebrar o coração gélido de um homem com terrores e horrores. E ainda assim ele pode continuar gélido e imutável. O martelo da lei pode quebrar um coração de um homem gélido com terrores e horrores, mas ainda assim continuar um coração gélido e imutável. Mas quando o amor gentil demonstrado na morte de Cristo derrete este gelo, ele se dissolve em água. E o ponto é, não é mais gelo, mas outra natureza, outra forma. A lei pode confrontar os nossos corações. Nós até podemos saber que Cristo nos libertou, mas somente saber como foi isso é que pode derreter os nossos corações. Foi por meio da morte de Cristo Jesus. A tua libertação custou um preço. E não foi a tua morte, mas foi a morte do Filho de Deus. Mas percebam, queridos, que nós não podemos parar por aqui. Nós vimos como nos encontrávamos antes de Cristo, porque entender como nos encontrávamos antes de Cristo só pode ser entendido o verso 1 do capítulo 5, se nós entendermos a nossa condição anterior e como Cristo nos libertou. E agora é necessário saber do que Ele nos libertou. Porque o ser livre é fruto da morte de Cristo em nosso lugar. Éramos cativos do fruto que a nossa natureza pecaminosa produz, o nosso próprio pecado. E o que é o pecado, senão a transgressão da lei do Senhor? Então, em um sentido absoluto, éramos cativos do pecado e da condenação que a lei produz. Mas a morte de Cristo nos redimiu da maldição da lei. E a linguagem de libertação que é usada, especialmente no todo dessa carta, mas olhando para o capítulo 5, o apóstolo usa aqui, está longe de ser a ideia daqueles homens perversos que negam a lei. E eles possuem até um apelido, eles possuem até um nome, que é antinomianismo, anti-lei. Como nós temos visto e como nós vimos na exposição dos 10 mandamentos. Ao dizer que os 10 mandamentos não estão mais vigentes para a igreja do Novo Testamento. A ideia de liberdade está longe de ser o que esses homens perversos pregam, porque eles negam a Cristo e esse crucificado, por não entender o verdadeiro sentido da liberdade em Cristo. Por isso, a linguagem de liberdade que o apóstolo Paulo se utiliza aqui está extremamente entrelaçada e próxima com a linguagem da redenção. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no verso 13, ele vai afirmar: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E ainda no capítulo 4, verso 5, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, para redimir os que estão sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O apóstolo Paulo ele monta a cadeia. Cristo nos libertou por meio de sua morte da escravidão da lei. E que escravidão é essa, meus irmãos? Naquele contexto, o apóstolo Paulo confrontava aqueles irmãos pelo fato de eles estarem dando ouvidos aos falsos mestres que anunciavam que eles precisavam circuncidar para obterem a salvação em Cristo Jesus. É como se eles estivessem dizendo: ok, Cristo morreu por vocês, mas a obra é incompleta. Vocês precisam se submeter novamente à lei de Moisés e assim circuncidar em sua própria carne. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Uma vez que a minha liberdade custou a morte do Filho de Deus, voltar-se para a lei como meio de salvação seria negar o próprio Deus. Cristo de nada aproveitará. Interessante ainda nós entendemos o que o apóstolo Paulo ele afirma no verso de número 3. Se você
olhar no finalzinho, você vai perceber que ele vai dizer: aqueles que submetem à lei de Moisés, esses estão obrigados a guardar toda a lei. E um leitor atento e familiarizado com os escritos do apóstolo Paulo pode pensar que ele está sendo incoerente aqui. Porque é como se ele estivesse dizendo: o evangelho que você prega é uma farsa. Porque ele afirma: está tudo bem, você pode obedecer perfeitamente e guardar toda a lei. Ele diz: você quer submeter à lei? Então você deve guardá-la toda, por completo. Mas aí você pode perceber que incoerência. Porque em Romanos, ele afirma: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Parece haver uma certa incoerência. Como é que em Romanos ele afirma que não há quem possa obedecer perfeitamente a lei do Senhor? E agora ele afirma que vocês querem submeter a lei de Moisés, então aguardem por completo. O ponto que o apóstolo Paulo deixa claro é: a única forma de satisfazer a justiça do Senhor é por meio de uma completa obediência. Mas lembre-se, não há nenhum justo sequer. Vocês querem guardar a lei de Moisés, mas não há nenhum justo sequer. E a única forma de se apaziguar, de se satisfazer a justiça do Senhor é por meio de uma completa obediência. Portanto, mesmo sabendo disso, você ainda nega a Cristo, dizendo que ele não é suficiente e que precisa ser acompanhado das obras da lei. O que você faz é assinar o seu atestado de condenação. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer ao afirmar: vocês estão obrigados agora a guardar toda a lei. Porque não faz sentido. Logo no verso posterior ele vai afirmar: vocês descaíste da graça se vocês rejeitam a Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo afirma isso. Vocês de Cristo vos desgastes. Por quê? Porque procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Essa é a condição natural do homem. Após negar o sacrifício de Cristo, ele busca se justificar por sua própria justiça. É a condição natural do homem de se assemelhar aos nossos pais no jardim, que diante da vergonha, que diante do seu pecado, que diante da sua transgressão buscou se cobrir com as folhas de figueira, buscaram se cobrir com a justiça que suas mãos podiam produzir. E é aí que a lei do Senhor vem ao encontro dos nossos pais com uma vara, e bate, até que a última folha de figueira pudesse cair e eles se encontrassem nus de seu próprio mérito, de sua própria justiça. Eles se encontravam nus de sua própria justiça. E o ponto é, eles ainda se encontravam condenados. Deus foi ao encontro deles. Eles se cobriram com a sua própria justiça. A lei do Senhor os confrontou, tirou as folhas de figueira, tirou os seus próprios méritos, mas ainda assim eles se encontravam condenados. É por isso que o cordeiro foi morto, como o texto nos escreve, que o animal foi morto. E agora o sangue de outrem, e agora a justiça de outrem foi colocado sobre eles, e eles puderam se apresentar diante do Senhor. Eles não podiam se apresentar diante do Senhor com a sua própria justiça. E o que Gênesis nos mostra é que é o que Deus faz pelo homem é que o torna justo. A ideia de um animal foi tão somente para mostrar que é o que Deus faz que torna o homem aceitável diante do Senhor. Porque se apenas um animal precisa ser morto para nos justificar, para nos tornar aptos diante do Senhor, certamente o sistema cerimonial, o sistema sacrificial poderia ser válido para os dias de hoje. E assim os diáconos poderiam vir aqui e fazer um sacrifício de animal, e assim nós poderíamos ser aptos para nos apresentar diante do Senhor. Mas por que os sacrifícios de animais não podem se satisfazer a justiça do Senhor? Porque o apóstolo Paulo está tratando de liberdade, mas de uma liberdade que foi conquistada pela justiça de Cristo. Porque Adão, que não foi justificado pela morte daquele animal, mas precisou, assim como nós precisamos, depositar a sua fé no Messias. É por isso que logo depois nos é dada a promessa que o filho da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Ele se tornou apto na presença do Senhor por aquilo que Deus havia feito a ele. Mas ainda assim, ele precisava depositar a sua fé no Messias. Porque Adão, ao olhar para a criação do Senhor, ele não pôde obter redenção. Então, por que ele precisou ainda, com os seus olhos da fé, depositar a sua fé no Messias?
Porque, como é descrito em Gênesis, ao olhar para a criação, o Senhor, ao olhar para os animais, ele não pôde fazer a mesma declaração que ele fez para a sua mulher. Ela é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Porque assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, assim também a satisfação da justiça divina deve ser feita por alguém que é carne e osso de Adão. É por isso que o livro de Levítico e o livro de Números nos é descrito inúmeros sacrifícios, mas nenhum suficiente para apaziguar a ira do Senhor. Porque a satisfação divina precisaria vir, assim como veio a condenação por um homem, deveria vir por alguém que é osso e carne de Adão. É por isso que os animais não puderam satisfazer a ira do Senhor. É por isso que aqueles que negam a Cristo e buscam justificar-se pela lei caem da graça. Calvino, comentando esse texto, ele diz: os falsos apóstolos, eles não negavam a Cristo, nem desejavam que eles fossem totalmente, nem desejava que Cristo fosse colocado totalmente de lado, mas eles faziam distinção entre a graça de Cristo e as obras da lei, que não restava mais do que uma meia salvação conquistada por Cristo. Eles não negavam a Cristo, mas eles diziam que algo precisava ser acrescentado à lei do Senhor. Cristo de nada vos aproveitará se ele não for aceito em sua totalidade, se ele não for aceito em sua completude. Mas se percebam, meus irmãos, que a obra libertadora, a obra redentiva do nosso Salvador Jesus Cristo não para por aqui. Cristo, por meio de sua morte, nos libertou da escravidão do pecado, da condenação da lei. Ele nos libertou do legalismo que por vezes encharca os nossos corações ao pensar que nós precisamos obedecer à lei em sua completude e esquecer a Cristo. Ele nos libertou da nossa própria justiça para agora vivermos uma vida de fé e obediência. Essa foi a primeira coisa para nós vermos nessa manhã, que Cristo nos libertou da escravidão do pecado, do legalismo, para uma vida de fé e obediência. Se você observar comigo, a partir do verso 5, você notará essa construção que o apóstolo Paulo ele faz. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo faz um contraste entre vós, que é descrito do verso 1 ao 4, como nós já vimos, e agora ele enfatiza no verso 5, entre a lei e a fé, entre a carne e o espírito, entre os que estavam sendo arrastados pela sedução dos falsos mestres, a escravidão da lei, e os crentes que se mantinham firmes na justiça de Cristo. Note que o Senhor nos libertou para uma finalidade, e esta finalidade é uma vida de fé. É por isso que se você for voltar comigo para o início do capítulo, você vai perceber o apóstolo Paulo testificando o seu apostolado, mas também mostrando que aqueles que pregam um falso evangelho, esses são anátemas, esses são malditos. É por isso que ele vai afirmar: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Cristo que me libertou, ele me libertou para uma finalidade, para vivê-lo agora sob debaixo do seu senhorio. E aqueles que pregam o evangelho oposto a esses devem ser considerados anátema. Esta é a glória do evangelho, meus irmãos. Deus, por meio de Cristo, por meio de sua morte, nos libertou para vivermos uma vida na fé, para vivermos uma vida de fé nas promessas que Ele revelou na pessoa do seu Filho. É por isso que todas as vezes que nós nos apartamos de Cristo, não há esperança para o homem. Ele pode ser o homem mais moral, ele pode ser o homem mais legalista que for, mas se ele não estiver em Cristo, de nada valerá a sua justiça. O crente ele não confia em si mesmo, nas suas obras ou na observância da lei para a sua salvação. Porque não é o que ele faz para Deus que garante o seu lugar no céu, mas o que Deus fez por nós em Cristo Jesus é que nos une a Ele e nos garante o céu. Uma vez que entendemos onde nós nos encontrávamos, escravizados e condenados pelos nossos pecados, o crente vive neste mundo com os olhos fitos nos céus, com os olhos fitos nas promessas que Cristo ele revela na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 5, pelo Espírito aguardamos a esperança na justiça que provém da fé.
A semelhança do que o pastor Jonathan Edwards, ele afirma, o crente, ele clama ao Senhor para que os seus olhos possam ser gravados com a eternidade, a fim de que o verso 5 possa ser uma realidade em seu coração. Então o apóstolo continua o seu argumento, se você olhar o verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas a fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos da Galácia entendessem que a circuncisão em si mesma não tem valor, porque a verdadeira religião, ela não consiste em ritos, em nomes, em formas, em sacrifícios, mas em tão somente abraçar a Cristo por meio da fé. Mas tão somente abraçar o Cristo que foi morto na cruz do Calvário. É por isso que a luta do apóstolo Paulo não era pela circuncisão em si, mas pela supervalorização dos fariseus, dos falsos mestres, que naquele contexto eram os judaizantes, que insistiam que eles deveriam obedecer à lei para serem salvos. Veja que ele ainda continua no seu argumento dizendo: vós correis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E no finalzinho do verso 12 ele afirma: tomara que estes que pregam que vocês devem se submeter à lei, tomara que estes sejam mutilados, tomara que estes sejam mortos, porque eles negam a Cristo. E daí você pode pensar que o apóstolo Paulo ele está sendo vil nesse contexto. O apóstolo Paulo, que é conhecido por sua compaixão, o apóstolo Paulo, que é conhecido por conduzir os pecadores que estão esmagados pelos seus pecados a Cristo Jesus, ao dizer que nada pode os separar do amor de Deus, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus. Daí você pode ser tentado que ele está sendo um homem perverso. Você pode pensar que a ira agora dele está sendo pecaminosa. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, como um leão que defende o seu ninho, ele estava defendendo os seus filhos que foram gerados por suas algemas. Eles estavam defendendo o evangelho de falsos mestres que negavam a Cristo com a sua falsa piedade, dizendo: tudo bem, Cristo, mas vocês devem se submeter à lei. E daí o apóstolo Paulo ele traça o curso dessa falsa doutrina. Ele mostra no verso 8 a sua origem, o seu efeito do verso 7, 10 e 12. Ele também mostra, por fim, o que isso nos leva a fazer. Confio de vós no Senhor, e não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos persuada, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Porque são homens que negam a Cristo e pregam um falso evangelho. Tais homens são e devem ser considerados malditos, como anátemas. Perceba, meus irmãos, que o Senhor ele nos liberta para uma finalidade. Ele nos mostra o nosso estado antes de Cristo, e nos mostra porque nós devemos valorizar essa liberdade. Depois ele combate os falsos mestres que estavam pregando um Cristo cuja obra era incompleta. Mas apesar de tudo isso, apesar de ele nos mostrar que Cristo nos libertou da escravidão, ele nos mostra agora uma finalidade pela qual nós somos chamados a fazer. O verso 13 ao verso 15 nos mostra isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Essa liberdade que tem como fundamento a morte de Cristo, de modo algum deve nos levar a uma vida de libertinagem. Mas antes ela deve desembocar no serviço ao próximo. Porque outrora, como nós já vimos, eram escravos, mas agora servos. Porque outrora o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, vocês eram ladrões, mas agora vocês devem trabalhar. Não para satisfazer a sua própria vontade, mas para poder acudir àqueles que estão necessitados. Esse é o efeito da salvação na vida daqueles que confiam em Cristo Jesus. Eles são libertos da escravidão e da condenação da lei, mas eles também são libertos para uma vida de fé e obediência em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, caminhando para o fim, a verdadeira liberdade em Cristo é um reflexo de alguém que foi liberto da escravidão dos pecados, como também da condenação, para uma vida de fé e obediência. A obra de Cristo no Calvário é tudo o que nós temos recebido. É tudo o que eu tenho recebido. É tudo o que você tem recebido. Não há nada mais que você possa receber do Senhor, senão a morte do seu Filho.
No entanto, você precisa entender que o seu maior desafio não é a tua disciplina, não é a tua devoção, não é o teu foco. O teu maior desafio é acreditar no Evangelho de Cristo Jesus, que é anunciado que há um Deus amoroso, um Deus cujo amor é profundo, cujo amor é vasto, cujo amor é expansivo, cujo amor é acolhedor, cujo amor é confrontador. Esse é o teu maior desafio. O teu maior desafio não é o teu foco, o teu maior desafio não é a tua disciplina, o teu maior desafio é crer em Cristo Jesus e esse crucificado. Em Cristo Jesus e esse crucificado. Vocês percebem, meus irmãos? É Cristo que nos liberta. E se Ele te libertar, você será verdadeiramente livre nele. Quando é que foi que nós pensamos, meus irmãos, que nós poderíamos nos libertar sozinhos? Quando é que foi que nós começamos a pensar que nós seríamos libertos sozinhos? Ainda é Cristo. Para sempre será Cristo. Nunca vai parar de ser o poder de Cristo. Seu sangue é suficiente para a sua salvação. Seu sangue é suficiente para sustentar você em cada desafio, em cada tentação, em cada pecado. Porque Cristo é suficiente. E o que Ele fez na cruz do Calvário é o que deve animar e consolar a tua alma. Somente Cristo pode nos libertar da escravidão do pecado. Que o Senhor nos conduza a Cristo. Normalmente se diz que o Senhor te abençoe, mas a bênção do Senhor não pode estar sobre nós se nós não tivermos a Cristo, em Cristo. Por isso que o Senhor conduza a tua alma a Cristo, a fim de você ser verdadeiramente livre de você mesmo, de Satanás e do mundo. Porque se assim for, podemos dizer, em Cristo, eu conheci a verdade, que é o próprio Cristo. E essa verdade me libertou. Conheceis a verdade, Ele vos libertará. Amém.